todos, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos. Enquanto a chuva cai lá fora, nós aproveitamos também essa água que cai para que nós possamos lavar as nossas almas, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nessa noite de sexta-feira. Que todos nós possamos aproveitar as palavras, os ensinamentos que chegarão até nós na noite de hoje, para que nós possamos sair daqui com a alma lavada, purificada e revigorada. Que a água da chuva que caia lá fora possa se transformar também na água da vida para nós. E a água é transformação, a água é mudança, a água é uma vida nova. Boa noite a todos. No nosso estudo de hoje, vou fazer um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Eu vou ler alguns trechos de uma passagem do livro Boa Nova, por autoria do Humberto de Campos, e nós vamos olhar especificamente o capítulo 12, que é Amor e Renúncia. E dali nós vamos extrair a lição principal, o estudo principal que nós vamos abordar na noite de hoje. Para quem não está familiarizado com Humberto de Campos e com esse livro, Boa Nova, Humberto de Campos foi membro da Academia Brasileira de Letras, e logo depois do seu desencarne, ele foi levado até a presença de Chico Xavier com a missão de levar algumas novas histórias, alguns textos, para que pudessem ainda enriquecer ainda mais o estudo e a análise das atitudes, das histórias que envolviam o cristianismo desde os seus princípios e dos seus primórdios, e trazendo contos e histórias das outras vidas. Isso, inclusive, gerou uma certa celeuma, uma certa polêmica na época, porque os primeiros livros que foram psicografados com o nome Humberto de Campos, sendo o autor espiritual. E a família, providenciando, inclusive, uma perícia, constatou de que realmente o estilo, as palavras, toda a característica de Humberto de Campos estavam preservados naqueles livros, naqueles textos. E a família então pediu indenização, entrou com pedido de bloqueio da publicação das obras, porque queriam os direitos autorais e etc. Provocou uma celeuma muito grande. E aí então o espírito Humberto de Campos, depois disso, decidiu continuar o seu trabalho, porque foi convocado ao trabalho junto à espiritualidade, e passou a adotar as suas obras, ou assinar as suas obras, com o pseudônimo de Irmão X. Então nós temos obras publicadas sobre a autoria espiritual de Humberto de Campos, e temos outras com o título de Irmão X. As duas são a mesma alma, o mesmo espírito. Mas nesse aprendizado, nessas andanças de Humberto de Campos pela espiritualidade, isso ele nos conta na abertura do livro Boa Nova, ele diz o seguinte: que eu agora sou um discípulo humilde deste educandário, o educandário que ele foi recebido na espiritualidade. Neste educandário de Jesus. E aqui reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Folclore são histórias, são conhecimentos, são coisas que são trazidas ao nosso conhecimento. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios deste folclore do céu, conseguir reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Então, neste livro, Boa Nova, Humberto de Campos nos traz 30 histórias narradas por espíritos ou por entidades que conviveram na época de Jesus, ou trouxeram a informação, naquela chamada informação boca a boca, que você vai passando de um para outro, e aqui Humberto de Campos encerra 30 casos, 30 passagens, em que ele nos traz informações adicionais sobre fatos corriqueiros que aconteceram durante o tempo de Jesus, abordando algumas pessoas específicas, abordando alguns fatos específicos. Por que eu estou fazendo toda essa abertura?
Porque nessa passagem que nós vamos ler aqui agora, nós vamos trazer uma frase, e aí nós podemos dizer, puxa, como é que você sabe que o Cristo disse isso? Porque Humberto de Campos presenciou, através da sua mediunidade, ou então recebeu essa história contada por alguém da espiritualidade. E o nosso tópico vai ser a alegria de servir. Quando a gente vai no capítulo 12 do livro Boa Nova, Amor e Renúncia, ele tem um pequeno parágrafo de introdução, mas logo em seguida vem aí a grande chamada da história. E diz o seguinte, que vinha Simão Pedro caminhando com o Cristo e, inquirido com bondade pelo Mestre, o apóstolo esclareceu. Senhor, na verdade, o apóstolo indagou ao Mestre. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu para Simão. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, ao que o Cristo continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união da terra. O vinho ali foi o bem, o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Eu vou fazer uma breve consideração a respeito desse fato de transformar a água em vinho, mas não vou perder mais do que 3 minutos com isso, porque não é o tópico do nosso estudo. Quando a gente olha para a história ou a questão do vinho no Evangelho daquela época, nós precisamos levar em consideração alguns aspectos históricos e culturais. O vinho aparece como uma simbologia da aliança de Deus para com o homem no Velho Testamento em diversas passagens. Eu posso citar Isaías, posso citar Oséias, posso citar na Gênesis e tantas outras passagens do Velho Testamento, nós vamos encontrar o vinho como um símbolo da aliança. E o Cristo fala isso nessa frase. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união com a terra. Então o vinho aqui tem uma conotação simbológica da união. Sempre teve essa situação. A outra coisa é que o vinho era parte dos costumes dos povos daquela região do Mediterrâneo. O vinho fazia parte da alimentação, da bebida e assim por diante. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que naquela época a gente não tinha o nível de sanitização, o nível de limpezas e proteções que nós temos hoje. A água naquela época provavelmente era muito mais perigosa do que o próprio vinho, pela questão da contaminação, da falta de trato e assim por diante. Então existia o hábito do consumo de vinho. Uma outra coisa importante é que o casamento era uma festa sublime para os judeus. Tinha uma significação imensa, muito importante, e duravam 7 dias. Uma outra coisa que é muito importante, é daqui que nós vamos começar a extrair o principal do nosso estudo, é o seguinte: os amigos do noivo eram responsáveis por cuidarem da festa de casamento. Existem muitos estudos a respeito dessa passagem no Evangelho, e muitos estudiosos, inclusive judeus de origem hebraica, dizem o seguinte, que para o Cristo, Maria e o Cristo, e alguns dos seus apóstolos estarem nesse casamento, era de fundamental importância de que eles fossem conhecidos da família. Eram pessoas que você só trazia para a sua festa quem tinha uma significação, uma importância, uma relação de amizade com você muito grande. Então, de alguma maneira, apesar de não estar esclarecido nos evangelhos, o Cristo tinha alguma relação com essa família. Como eu disse, alguns poucos minutos. O Haroldo Dutra Dias tem um vídeo que está no canal espiritismo.tv, onde ele faz um estudo de todos os capítulos da Boa Nova. O Haroldo passa 32 minutos da lição de 1 hora explicando essa simbologia do vinho. Quem tiver mais interesse de saber mais a respeito, está aqui a indicação. Bom, quanto ao vinho, isso é tudo. Isso não é o tema do nosso estudo.
voltando à nossa pergunta principal. Conheces a alegria de servir um amigo? Quando nós servimos, nós fazemos para alguém que esteja necessitado. Se nós estamos nos colocando à disposição para servir, é porque alguém precisa ou solicitou a nossa ajuda. E como que nós podemos... E a boa nova também é uma outra coisa importante que o Cristo esclareceu de uma maneira brilhante, é de que a boa nova foi sempre uma mensagem de alegria para aqueles que sofriam. A sua palavra, o seu consolo, as suas pregações junto aos apóstolos, junto aos seguidores, as suas parábolas sempre traziam uma conotação de alegria, de consolo, de amparo àqueles que eram mais necessitados. O Cristo estava sempre trazendo a alegria àqueles que estavam ao seu redor. Então, como é que nós podemos trazer alegria aos que sofrem? Nós podemos trazer atendendo às necessidades ou aliviando as dores. E aqui, dois aspectos importantes. As necessidades, elas podem tanto ser físicas ou materiais, como podem ser morais e espirituais. Então, eu posso atender a necessidade de um amigo, por exemplo, que sofre, que está com uma angústia, que tem dúvidas, que passa por uma provação, um sentimento ou uma época difícil na sua vida, que eu posso oferecer um atendimento, por exemplo, atender a sua necessidade, dele falar, dele desabafar, dele colocar para fora as suas angústias. Atender às necessidades não significa única e exclusivamente atender ao lado físico, material da coisa. Curar ou atender ou aliviar uma dor pode não ser somente uma dor física, um machucado, alguma coisa que você está passando de dores físicas, mas também as dores da alma, as dores morais, que muitas vezes doem muito mais do que as dores do corpo. Então nós podemos atender e servir e trazer a alegria a essas pessoas de diversas formas. Existe uma passagem que agora eu não vou conseguir citar a fonte, que diz o seguinte, que ninguém é tão pobre que não possa dar nada, e ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. Então nós podemos ser paupérrimos materialmente, financeiramente, mas nós podemos ser riquíssimos de palavras de consolo, palavras doces, de amparo, de apoio. Eu posso ser paupérrimo porque eu não tenho um pedaço de pão para dividir com alguém, mas eu tenho o meu tempo, o meu sorriso. Muitas vezes, e na vida corrida que nós temos hoje, um sorriso que você dá para um atendente, você já fez o dia daquela pessoa. Então, atender a alegria e trazer a alegria aos que sofrem é atender as necessidades e aliviando as dores de diversas maneiras que nós podemos fazer. Agora, nós podemos pensar o seguinte também. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, dali nós vamos tirar a passagem do homem de bem. Na passagem do homem de bem, tá, uma das descrições, uma das características do homem de bem é o seguinte: seu primeiro ímpeto é pensar nos outros, antes de pensar em si. Buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. Quantos de nós, assim, na boa, não precisa responder, tá? É lição de casa. Quando a gente sair daqui hoje, depois do jantar fraterno que nós vamos ter, nós vamos para casa refletindo nessa pergunta. Quantos de nós conseguem atender ao desejo, às necessidades dos outros, antes de nós pensarmos em nós mesmos? Bloquearmos os nossos próprios interesses para atender a necessidade de algum amigo. Não precisa responder. Eu vou pedir que o Cristo responda a isso para nós. Por quê? Porque o Cristo atendeu, serviu ao pedido da mãe, mesmo não sendo a minha hora. Não, ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. O que eu tenho? O que temos com isso? A passagem é isso. Mulher, o que temos com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ele atendeu o pedido da mãe, mesmo sendo contra o seu interesse naquele momento, porque ainda não era chegada a hora dele, mas ele serviu ao desejo e ao interesse da mãe. Ele também serviu à necessidade do amigo, sem se importar que não era chegada ainda a sua hora.
Talvez não era aquele momento ideal que ele gostaria de ter feito a sua primeira, digamos assim, milagre, a sua primeira apresentação pública. Talvez tivesse alguma outra coisa que ele tivesse em mente, mas aquela foi a oportunidade que apareceu, e ali ele esqueceu os seus próprios interesses e serviu ao seu próprio amigo. Então, nós podemos trabalhar essa questão do interesse quando nós trazemos o Evangelho para dentro de nós, quando nós avaliamos a questão do homem de bem, por exemplo, procuramos seguir esses exemplos, e o próprio Cristo deixou isso exemplificado para nós. É muito importante sempre que a gente tenha sempre muito claro nas nossas cabeças aquilo que está nos Evangelhos descreve os atos e as atitudes do Cristo, muito mais do que as suas palavras. O Cristo exemplificou os seus ensinamentos, e é isso que ele pede de nós, ações, muitas vezes, para que nós possamos ir adiante, ir além do nosso próprio orgulho, da nossa própria vontade, para que nós possamos estender a mão àqueles que estão necessitados. Então, o Cristo dá essa resposta para Simão, e aí ele diz o seguinte, né? Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem, e nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. Eu escutei uma coisa este final de semana passado que me fez refletir tremendamente, pessoalmente. Ele disse: nós, como espíritas e como cristãos, acima de tudo, temos a obrigação de fazer com que todos aqueles que venham à nossa frente saiam melhor do que quando chegaram. De alguma forma. Nós temos a obrigação de fazer isso como cristãos. Então, se alguém chega até nós, essa pessoa tem que sair da nossa frente melhor do que quando ela chegou. Essa é a Madre Teresa. Eu escutei isso durante um seminário, mas eu não saberia citar a fonte. Mas eu achei a frase absolutamente brilhante e muito condizente com aquilo que o Cristo está dizendo. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com os nossos pesares. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Ou seja, nós recebemos os nossos amigos e oferecemos para o nosso coração um ambiente iluminado para que eles possam se sentir à vontade, para que possam desabafar e serem ajudados, sejam amparados na nossa existência. Agora, vamos analisar um pouco essa questão da alegria, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Como é que nós poderíamos definir alegria? Bom, de acordo com o dicionário, alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, de regozijo e de júbilo. Não cabia em si de tanta alegria, por exemplo. E pode ser definido também como um acontecimento feliz. O nascimento do filho foi uma alegria. De um neto, então, nem se fala. Né, Fabiana? A gente nem consegue se segurar de tanta alegria que é nascimento de um neto. É minha cola. Deixa minha cola aqui, porque senão depois eu não consigo terminar a palestra. Falando em minha cola, está faltando uma folha. Ah, não, acabei de deixar. Graças a Deus. Não, acabei de achar, porque senão eu não ia, vou ter que parar aqui no meio. Então, no dicionário nós vamos encontrar que essas são as definições de alegria. Mas, o que é alegria, de acordo com Joana de Ângeles? Alegria é a presença de Deus no coração do ser humano. Cantando sem palavras melodias de perenidade, mesmo que de breves durações.
mesmo que sejam por alguns instantes e alguns minutos que nós tenhamos contato com os nossos amigos, a presença de Deus nos nossos corações, quando nós recebemos os nossos amigos ou vamos até eles em função de ajudá-los, isso é alegria. Ter a presença de Deus nos nossos corações. Mas Simão, que era um homem do povo, um homem da lide, né, como se dizia, um pescador rude daquela coisa toda, não tinha talvez toda a sensibilidade para alcançar a magnitude das palavras do Cristo. E Simão Pedro ainda vem com uma pergunta que diz o seguinte: Senhor, primeiro diz Simão Pedro manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, porque eram palavras absolutamente novas para alguém que estava acostumado ao trabalho da lide diária, pesada, no mar, no barco, na pescaria e tudo mais, e não conseguia captar a sublimidade daquelas palavras. E ele então, Simão Pedro, perguntou ao Cristo: e como devemos proceder quando os amigos não nos entendem ou quando nos retribuem com ingratidão? E aqui então é para a gente sentar e chorar. Jesus pôs nele um olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. Então, se nós estamos fazendo, servindo, pela alegria de servir a um amigo, se nós estamos servindo com alegria, com Deus no nosso coração, nós não podemos esperar nenhum tipo de recompensa ou de reconhecimento. Nós estamos fazendo porque nós temos Deus em nosso coração, reconhecemos a necessidade do nosso amigo e temos prazer e alegria em servi-lo. Se nós estamos fazendo, esperando as recompensas e os elogios, nós estamos fazendo uma troca, uma transação comercial. Você dá uma coisa e eu recebo outra. Se nós estamos fazendo pelo prazer e pela alegria de servir, o amor e a renúncia é que devem reger o nosso sentimento. O amor incondicional, de proporcionar o amparo e ajuda, e a renúncia a qualquer desejo de reconhecimento. É isso que se espera de nós. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. Joana de Ângeles, no livro Desperta e Seja Feliz, diz que o serviço vitaliza e promove aquele que o executa, particularmente quando é destituído de remuneração, de retribuição, de interesse pessoal e imediatista. Servir sem nenhum desejo de recompensa, servir quando é destituído de retribuição, de interesse pessoal e de resultados imediatos. Isso era o que o Cristo fazia. Isso era o que o Cristo proporcionava. Ainda com relação a isso, existe uma mensagem de Emmanuel, que essa era a outra cola que estava aqui. Existe uma mensagem de Emmanuel que foi psicografada em junho de 52, lá numa reunião pública no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, e que foi publicada no livro Amor e Luz, em 1977. Essa passagem é uma passagem longa, eu vou selecionar apenas algumas frases que dão bem uma conotação a respeito disso. Na verdade, Emmanuel aqui está passando uma mensagem, essa mensagem foi psicografada por Chico, com o endereço certo para alguma pessoa, porque Emmanuel começa o seguinte: meu amigo, muita paz. Então Emmanuel está mandando aquela mensagem para alguém que era do círculo de amizades do Chico ou dos seus trabalhadores. Ele diz o seguinte: assistência social é a fraternidade em ação. Sem ela, os nossos mais preciosos, as nossas mais doces palavras não passariam de belos mostruários sonoros. Então a fraternidade, a ação social, né, a assistência social é a fraternidade em ação. É necessário que eu traga os exemplos para que possamos entender. A fé sem obras
não passa de um cadáver bem adornado. A escola, a maternidade, a creche, o hospital, o albergue, o posto de socorro, a visitação fraterna aos doentes e aos necessitados, a palestra amiga e confortadora, o auxílio de emergência aos companheiros de angústia, o amparo aos irmãos presidiários, a contribuição desinteressada, enfim, a dor de todos os matizes e de todas as procedências desafiam a nossa capacidade de imaginar, organizar e fazer, a fim de que possamos momentarizar a doutrina de amor e de luz no mundo vivo dos nossos corações. Trabalhemos auxiliando-nos uns aos outros. Hoje é o nosso dia, agora é o nosso momento, a luta é a nossa oportunidade, ajudar é a honra que nos compete. E em muitos textos e passagens e estudos espíritas, nós vamos encontrar a palavra servir é a honra que nos compete. Mas a origem, o conceito, a ideia é a mesma. Ajudar, servir é a honra que nos compete. E nós temos essa oportunidade em todos os instantes, em todos os momentos da nossa jornada. Agora, quando a gente pensa nisso tudo que nós vimos até agora, a passagem do Cristo, Simão, conheces a alegria de servir um amigo? A passagem que nós temos no homem de bem, que nós pensamos primeiro no próximo antes de pensarmos a nós mesmos. No conceito de alegria, que é de ter Deus dentro dos nossos corações. O conceito de amor e de renúncia em tudo aquilo que nós fazemos. Então, embasados em todos esses conceitos de amor, de renúncia, de serviço que engrandece, a pergunta não é mais: conheces a alegria de servir um amigo? A pergunta agora é: conheces a sublimação de servir a um inimigo? Porque servir ao amigo é quase como uma obrigação. Servir ao inimigo é a sublimação desse sentimento. Porque servir a um amigo significa irmos totalmente contra aquilo que nós pensamos e os nossos sentimentos mais mesquinhos e mais intrínsecos dentro de nós, que são o orgulho e a vaidade. Imagina nós sairmos do nosso orgulho, de nós dissermos alguma coisa, deixarmos de querer interpretar o nosso ponto de vista, ou interpelar o nosso ponto de vista, para ir ajudar alguém que nos combate, ou que é contrário àquilo que nós pensamos, falamos, dizemos, sentimos, imaginamos, queremos e assim por diante. Então, esta é a sublimação do ato de servir. Agora, quando normalmente nós temos uma relação, digamos assim, de inimizade, não, de desafeto, de desacordo, vamos colocar uma palavra mais doce, mais suave assim, nós normalmente temos uma relação de raiva, de preconceito, de querer estar longe, de estar afastado daquela pessoa. Então, como nós podemos ultrapassar essa barreira do preconceito e da raiva, e nós estendermos esse conceito da sublimação em servir a um inimigo? Enxergando no outro o que ele realmente é. Um espírito imortal, a caminho da perfeição. Que não é dessa forma, ele apenas está dessa forma. Enxergando no outro um espírito imortal com potencial ilimitado. Eu não sou teimoso, turrão, malcriado, cabeça dura, etc. Palavras da minha mulher. Okay? Nada disso. Eu estou turrão, malcriado, cabeça dura e assim por diante. Eu ainda vou chegar num estado de sublimação um pouco mais adiante. Mas isso não representa o meu verdadeiro eu. Porque o meu verdadeiro eu, espírito imortal, talvez ainda não tenha passado pelas experiências que me levem a um sentimento de maleabilidade, de flexibilidade, de saber escutar o outro e assim por diante. Eu ainda vou chegar lá. Quer dizer, eu não...
Eu não sou palmeirense, eu estou palmeirense. Um dia talvez eu tenha a sublimação de ser flamenguista. Talvez eu possa evoluir, chegar nesse nível e assim por diante. Não, aí não contamina o ambiente, por favor. Nós estamos falando de coisas elevadas e assim por diante. Então, eu não sou desta forma. Eu estou apenas desta forma. Então, quando nós enxergamos no outro, no próximo, o verdadeiro, aquilo que ele é, o sentido específico, o espírito imortal, que também está na mesma estrada de evolução e de crescimento que nem nós conseguimos suplementar essa barreira da raiva. Nós conseguimos ir adiante. O Cristo não enxergou os defeitos dos seus seguidores, só o potencial de cada um. Ele não viu em Maria de Magdala a meretriz de vida fácil, ou aquela que iludia as suas pessoas. Ela enxergou nela aquela mulher com a capacidade de amor tão ilimitado que a designou para o Vale dos Leprosos. Maria de Magdala, depois da passagem do Cristo, quando ela foi abandonada pelos outros discípulos, porque ninguém quis carregar ela junto com ela nas suas caminhadas, nas suas peregrinações, Maria de Magdala foi parar no Vale dos Leprosos, acompanhando uma família de leprosos que veio em busca da cura porque tinham escutado maravilhas a respeito daquele Messias de Nazaré. E ela então, encontrando esta família, os elucidou, dizendo que o Cristo já havia partido, que não estava mais ali, mas foi transmitindo as suas palavras, os seus ensinamentos, foi sendo quase que como uma discípula para aquela família. E as famílias naquela época, então, eram obrigadas a serem alojadas no Vale dos Leprosos, e Maria de Magdala foi com eles, os acompanhando até lá. E lá, quando ela viu toda aquela gente, todas aquelas pessoas necessitadas de carinho e de amparo, ali ela ficou, ali ela permaneceu. E foi amando e acolhendo todos aqueles filhos cujos pais iam partindo em função da doença. Então o Cristo não enxergou nela a meretriz, mas enxergou nela aquela que teria a capacidade de amar todos os filhos que não eram seus, que foram largados pelo mundo e caíram em suas mãos. O Cristo não enxergou também a usura de Zaqueu. Pediu que o descesse da árvore, porque naquela noite ali ele iria hospedar-se. Enxergou em Zaqueu aquele que já estava com o coração quase pronto para que pudesse se arrepender dos seus equívocos, reparar aquilo que tinha feito e precisava apenas de um chamamento de despertar. O Cristo não prestou atenção e não se incomodou com aquele que o negaria 3 vezes na mesma noite e entregou a Simão Pedro a responsabilidade de ser a pedra angular da sua nova comunidade. Não da igreja, como a gente conhece hoje, instituição física, mas da iglesia, da comunidade dos cristãos que levariam a mensagem dele adiante. O Cristo não se incomodou com a traição de Judas, tanto que o convidou para permanecer e participar da última ceia. E mesmo sendo traído, a primeira atitude do Cristo foi buscar Judas quando ele estava logo após o seu suicídio. O Cristo não se incomodou e não enxergou as maledicências, a raiva, o sentimento de perseguição, de ódio e de vingança que tinha Saulo de Tarso, mas o encontrou na estrada de Damasco para chamar o vaso escolhido à tarefa de levar a mensagem cristã a todos os povos gentios. Então o Cristo não enxergou nenhuma das deficiências, dos problemas, das características negativas de nenhum deles. Ele enxergou apenas o potencial. Então quando nós enxergamos no outro o potencial que ele tem, esquecendo dos seus defeitos, nós estamos enxergando no outro o espírito imortal em processo evolutivo tal qual nós. E aí as relações de inimizade, elas deixam de serem uma barreira para que nós possamos alimentar ou para que nós possamos socorrer a quem necessita. É uma vitória muito grande de nós mesmos sobre nós mesmos, porque nós temos que ultrapassar o orgulho, a vaidade, para que nós possamos estender a mão a quem não nos gosta ou a quem não nos quer. Nesse processo ainda de conhecer a sublimação de servir um amigo,
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, o que eu acabei de dizer no slide anterior não são palavras minhas, são palavras extraídas do próprio Evangelho. E quando nós vamos ao capítulo 28, coletânea de preces espíritas, esse preâmbulo de Kardec é fantástico. Disse Jesus: amai aos vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que nós paguemos com o bem esse mal. Nós não precisamos trazer essas pessoas para dentro das nossas casas para compartilhar da nossa mesa, dos nossos bem-estar, das nossas relações familiares. Se nós simplesmente esquecermos a ofensa, perdoarmos o mal que nos causaram e retribuirmos o mal com o bem, isto é amar os nossos inimigos. Não é ter eles nas nossas convivências, mas é não agregar mais relações de ódio e de rancor numa relação já complicada e complexa que um dia nós vamos ter que acertar contas. Não importa quem está com a razão. Aliás, eu escutei uma frase também alguns dias atrás de uma grande amiga minha, que diz o seguinte: em situações como essas, que ela descrevia uma briga, um desentendimento entre as pessoas, ela falou, em situações como essas, não há inocentes. Em qualquer relação de desafeto, não há inocentes. É o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, e a verdade está muito longe de cada um dos dois. Em situações como essas, não há inocentes. O lance principal nessa história toda que a gente pode trazer, procurando fechar o nosso estudo, é que na alegria de servir um amigo, nós temos a oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. Na sublimação de servir a um inimigo, nós temos a oportunidade de vencermos a nós mesmos e efetivamente evoluirmos e crescermos na nossa caminhada espiritual. No livro Caminho, Verdade e Vida, no primeiro, o prólogo dele, né, o prefácio dele, o título é o seguinte: analisando, interpretando os textos evangélicos. E ali, nessa interpretação, Emmanuel diz o seguinte, que o Evangelho não é um objeto para ser adorado dentro das igrejas ou um livro para ser decorado. O Evangelho é um guia de comportamento e de postura para ser utilizado todos os dias em qualquer ambiente em que nós estejamos. Se nós utilizarmos estes ensinamentos na escola, no trabalho, nas relações familiares, nas relações pessoais, profissionais, nas nossas dificuldades, nas nossas desavenças, nós vamos saber sempre o que fazer em qualquer situação. O convite que cabe a cada um de nós hoje é esse. O que nós já fizemos para que nós pudéssemos ter a garantia de que nós estamos servindo com alegria aos nossos amigos? E o que eu estou fazendo para ter a capacidade de servir com sublimação a um inimigo? Se nós conseguirmos respondermos essas perguntas hoje, nós já estaremos muito felizes. Mesmo que nós ainda descobramos que tenhamos um grande caminho pela frente. Mas pelo menos nós já vamos saber para onde ir, como seguir e de que forma que nós podemos chegar lá. Porque a misericórdia do Cristo, ela é infinita. Ela nos alcança e nos atinge a todos, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Basta que nós estejamos conectados com Ele. Basta que nós tenhamos Deus em nossos corações. E basta que nós tenhamos a alegria de servir. Que a paz e a misericórdia daquele que nos acolheu a todos na noite de hoje, o Cristo, estejam conosco na noite de hoje e por todos os outros dias da nossa jornada. Muita paz.